Paz e força, pessoal. Mais um bom dia para vocês. Mais um Fala Manjedoura. Nós temos feito reflexões diárias aqui sobre a vida e a nossa jornada pessoal, buscando compreender a vontade de Deus para nós, olhando para os registros que a Bíblia deixou para nós do nascimento de Jesus, da natividade. Nós estamos olhando para os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós já olhamos para o evangelho de Marcos no primeiro Fala Manjedoura, entendendo que ele não fez registro sobre a natividade. E ontem começamos essa jornada olhando para Mateus e começamos por esta parte, os primeiros versículos aqui, até o versículo 17, que é chamada então a genealogia de Jesus. E eu quero fazer ainda mais uma reflexão em cima desses primeiros versos, em cima da reflexão de Mateus ao olhar para a história de Jesus. O registro aqui ele não é apenas um registro de um historiador. Mateus ele faz uma reflexão que nós chamamos de uma reflexão teológica, ou seja, ele tem uma razão, ele tem um objetivo a construir e apresentar a genealogia desta forma. Muito se discute, depois nós vamos ampliar essa discussão aqui quando nós falarmos também do modo como Lucas registrou a história de Jesus, a genealogia de Jesus. Mas uma observação que eu faço aqui, e é muito importante, é não apenas Mateus olha para quem ele é, para quem ele conheceu, e também do modo como Deus agiu na história. Algo mais ou menos assim, fala, olha, não é acaso, não é por acaso, o jeito de Deus agir é esse e sempre foi. Então eu quero olhar com você, e desses muitos nomes aqui, ontem nós conversamos sobre os movimentos que Deus faz na história, mas observar que, diferente do jeito tradicional de fazer genealogias, numa cultura extremamente patriarcal e que valorizava a pessoa do homem, então você tem aqui na genealogia 5 mulheres. Mateus ele insere aqui no registro da história do Messias. Então Mateus ele registra e ele inclui aqui no modo como ele entende como a promessa de Deus se cumpriu. Lembrando que ele começou então por Abraão, esse primeiro movimento aqui de Deus na história, até chegar ao Messias. E um critério de Mateus para ele fazer esse olhar para a história é essa descendência legal, ou seja, ele é descendente real aqui, ele tem uma linhagem, né? Ele tem uma descendência aqui oficial, mas observe também que Mateus ele registra estas mulheres. Ele vai registrar aqui sobre Tamar, né? Então, observando essa primeira mulher, depois ele vai escrever sobre Raabe, ele vai escrever sobre Ruth, né? E ele também vai escrever sobre Batseba. E por fim, então, a última mulher apresentada aqui é a própria Maria, mãe de Jesus. Observe que assim, nós temos nessas mulheres aqui, por si só o ser mulher, a questão de enfrentar a opressão, enfrentar um sistema que era um sistema que não valorizava a mulher. Essas mulheres, a história dessas mulheres aqui, elas lutaram e elas tiveram que se posicionar, elas sofreram dificuldades, elas sofreram na mão de homens, elas sofreram na mão do sistema, e elas eram pessoas excluídas, eram pessoas marginalizadas. Então, e observe que Mateus, ao apresentar isso, ele entende bem o que essas mulheres passaram quando enfrentaram injustiça, quando enfrentaram opressão, quando enfrentaram
situações de exclusão. Por quê? Porque o próprio Mateus viveu isso. Observe que o próprio Mateus, quando foi cobrador de impostos, embora uma pessoa que foi muito rica, mas ele era excluído pelos seus irmãos, ou seja, por conta da sua profissão, e é claro, e não, isso aqui assim, vamos lembrar que era uma função, ele tinha que cobrar impostos dos seus próprios irmãos, em nome do Império Romano, mas os cobradores de impostos, tanto que em muitas listas eles são colocados ao lado de pessoas marginalizadas da sociedade. Então, você tem cobradores e meretrizes, cobradores e beberrões, porque eles são rejeitados e eles são considerados assim, e eles também vivem de um modo porque eles exploram as pessoas, porque eles cobravam além do que eles precisavam cobrar. E aí, o que me chama a atenção aqui? Você tem alguém que viveu muito bem isso de você ser excluído, marginalizado pelas pessoas, de viver num sistema que é um sistema de opressão, né? E ele olha para trás e olha assim, e ele olha para Jesus, para a história que ele viveu junto com Jesus, ele conheceu Jesus, e ele viu Jesus valorizando a mulher, e ele está dizendo o seguinte: olha, Jesus não está fazendo isso agora como propaganda eleitoral, né? Jesus não está fazendo isso agora por marketing. Jesus não está fazendo isso agora. Isso aqui é uma marca do jeito de Deus agir. Isso é original de fábrica. Isso aqui, se você pegar o jeito de Deus agir na história, você vê Deus ele agindo em favor do oprimido, do marginalizado. E na história de Jesus ele vai lembrar a história dessas mulheres e de como elas conseguiram vencer essas situações, e elas recebem na história um lugar de honra, ou seja, de estar aqui na genealogia do Messias. Então, aqui para mim, ao lembrar disso, sobre ser marginal, sobre viver uma situação de injustiça, sobre viver esse momento de exclusão, Mateus ele consegue olhar para si mesmo depois da sua mudança de vida. Ele observa Jesus, quem Jesus foi, como Jesus agiu, e ele consegue dizer: olha, Deus já fazia assim na história, Deus já agia assim. Ou seja, ele é o Filho de Deus, ele é a manifestação desse Deus que ao longo da história sempre agiu em favor de pessoas que eram oprimidas, pessoas excluídas. Esse Deus que se fez marginal, né? Ele já agiu e já cuidou de pessoas marginais. Esse Deus que se fez pobre, ele já agiu na história e compreendeu quem foi excluído financeiramente, quem foi oprimido pelo sistema. Então, eu queria ainda fazer essa outra leitura da genealogia de Mateus, sobre esse jeito de Deus agir, de Mateus conseguir olhar para si mesmo e se reconhecendo na história dessas mulheres, de alguém que viveu no meio de um sistema opressivo, foi excluído por seus irmãos, marginalizado, ou seja, a pessoa rejeitada. Então, e agora ele consegue olhar para a história de Jesus que ele conheceu, que ele vai contar, e olhar para a história de Deus na história e dizer assim: Deus sempre agiu assim. Jesus não é um acaso, Jesus não é uma coincidência, ele é a manifestação desse Deus que na história sempre se preocupou com os marginalizados e aqueles que eram excluídos. Que a gente possa olhar para nós, eu e você possamos olhar para a nossa história e lembrar disso. Nós temos um Deus que se preocupa com o nosso sofrimento, esse Deus que vem ao encontro do nosso lugar de sofrimento, esse Deus que ele não apenas está preocupado em ter uma boa imagem minha e sua, esse Deus que se revela em ações, se revela na nossa história, esse Deus que agiu em favor dessas mulheres, esse Deus que age na minha e na sua direção. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque a tua ação na história
teu jeito de agir, teu jeito de fazer as coisas, não é apenas uma busca de popularidade. O Senhor é verdadeiro, o Senhor